Glória a Deus. Pai santo e precioso, fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra, Senhor. Te peço no nome santo e precioso de Jesus. Glória. Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus está aberta no livro de Juízes, capítulo 6, versículo do 1 ao 10. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nas fortificações e as cavernas. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, e nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam. Eu os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não deste ouvidos à minha voz. Aleluia. Glória a Deus. Deus não desampara o seu povo, mesmo da desobediência. Então isso mostra o amor de Deus para com a sua igreja, para com o seu povo e para com o homem. Aleluia. Deus levantou um homem para dar o livramento para Israel. E o nome desse homem era Gideão. Gideão tinha algumas características de um homem de Deus. Quando eu falo homem, é o gênero masculino, inclui também o gênero feminino, a mulher. Gideão era esforçado e valente. Veja o versículo 11 e o versículo 12. Porque enquanto o povo estava escondido, Gideão estava num lagar, tentando proteger o que era seu, e trabalhando duramente, porque eles empobreceram Israel. Então ele escondia o trigo ali. Foi aonde o anjo do Senhor o encontrou. Deus estava procurando um homem que, apesar da situação negativas que estava rodeando Israel pela pobreza, ele persistia em arrebatar a sua bênção. Então ele era um homem esforçado. E Gideão também, no versículo 13, nós vemos que ele conhecia Deus. Ele conhece a Deus. Quando o anjo do Senhor lhe diz: O Senhor está contigo. Quantas vezes você ouve alguém dizer: Deus é contigo, Arão?
Então ele começa a perguntar tudo para o Senhor. Ele fez um questionamento para Deus, para o anjo do Senhor. Porque ele sabia e conhecia o poder de Deus e sabia que ele tinha o poder de mudar as coisas que estavam acontecendo. Pois sabia que Deus tinha estado com Israel no passado. Mas ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Porque ele não aceita o anormal como sendo normal. Então ele queria uma resposta, que o Senhor lhe desse uma resposta para ele. O porquê, aonde está o problema, o que eu tenho que fazer, aonde Israel errou, porque Deus fala para eles através do profeta. Porque ele sabia que as coisas que estavam acontecendo não eram o que Deus tinha prometido ao povo. E as suas perguntas existiam uma reivindicação e ao mesmo tempo uma petição a Deus para agir com base no que foi prometido a Israel. A aliança que Deus fez com Israel e a aliança que Deus fez com você através do seu Filho, através do nosso Salvador e Redentor. Aleluia. Então ele correu para o vale e começou a trabalhar. Glória a Deus. Porque Gedeão, ele não aceita a derrota ou uma vida de derrota. Então ele não aceitava normal aquela derrota. Ele conhecia as promessas de Deus para o seu povo. Ele queria ver o seu povo vivendo uma vida livre e em abundância, sem a opressão do inimigo. Essas são as promessas que Jesus nos deu. Eu vim trazer vida, e vida em abundância. Aleluia. Através do sangue, através da graça de Deus, nós podemos ter esta vida que Jesus prometeu. Eu não estou falando de ouro e de prata, não. Eu estou falando da presença de Jesus na nossa vida, dentro do nosso lar. É Emmanuel, Deus caminhando conosco, Deus andando conosco, tendo a certeza, a convicção de uma vida na graça de Deus. Ele queria ver Deus agindo no presente. Aleluia. E ele sabia também que não podia fazer nada sozinho. Veja Juízes, versículo 14 e 15 do mesmo capítulo 6. Porque nas perguntas que ele fez, nos questionamentos que ele fez, olha que Deus fala para ele, através do anjo: vai nesta tua força e livra Israel. Então ele reconheceu e disse: com que eu livrarei Israel? Sou pequeno, minha família é pequena. Ele reconheceu que não era ninguém para salvar o povo e que sem Deus nada poderia fazer. Mas ele deixou de ver como se ele fosse, como se via alguém incapaz, incompetente, sem nada, e decidiu se ver como Deus o via. Aleluia. Muitas vezes, amados, por não tomarmos essa atitude de nos ver como Deus nos vê, podemos atrapalhar ou frear o mover de Deus em nossas vidas. Quando Deus nos escolhe,
é porque Ele vê virtudes, qualidades e potencial para garantir que seremos bem-sucedidos. Lembra que Paulo falava, tudo posso naquele que me fortalece? Porque Paulo buscava a resposta do alto, do trono, através da sua intimidade com Deus. E para nós conquistar o que nos pertence, temos que crer em Deus. Não importa a situação. Porque quando Deus nos dá uma palavra, devemos crer e obedecer. Então Gideão era um homem de Deus, que na sua humanidade, ele pediu, como todo ser humano, ele questionou por que está acontecendo isso, e eu quero ser uma resposta. Mas Deus não responde, Deus fala, vai nessa tua força. Porque o problema dele, onde era a fraqueza dele? A insegurança. Mas ele permitiu que Deus o aperfeiçoasse e obedeceu. Apesar do problema, creu em Deus, colocou a sua confiança nele e conquistou a vitória. Aí Deus fez uma renovação, um reboliço em Juízes 6, 27 e 30. Destruiu os ídolos. Foi ele que fez isso. Ele rompeu com a tradição, defendeu a coisa certa, destruiu tudo. Porque ele seguiu a estratégia de Deus. E Deus nos dá a estratégia para vencermos. Aleluia. Juízes, versículo 34, do capítulo 6. Aleluia. E ele deu glória a Deus. Sempre. Dar glória a Deus sempre. É o capítulo 8 de Juízes 8, 22 e 23. Porque ele reconheceu que de Deus é a vitória e não nossa. Amados, para conquistar o que nos pertence, devemos estar sob a unção do Espírito Santo, buscar a aprovação de Deus no que se vai fazer e seguir o que Ele diz. E estar rodeado de pessoas com a mesma visão e missão. Não importa a quantidade, mas a qualidade. Não aceitar o anormal, mas transforma as coisas como Deus a quer. Não aceitar. E tem mais, devemos ver a nós mesmos como Deus nos vê. E saber que nele temos a vitória. Devemos pedir a Deus estratégia para seguir diante de uma missão e obedecer o que Ele diz em tudo. Aleluia. A vitória dos escolhidos tem um impacto muito grande sobre o povo. O líder é escolhido por Deus. Devemos obedecer e seguir. Gideão era um líder, pois Deus dá a ele a visão e a missão. E as nossas armas são espirituais. Antes de uma batalha, com base na obediência, já temos a vitória. Meus irmãos, que Deus continue nos abençoando. Fique na Shalom. Shalom. Adonai.